que é que é a principal responsabilidade da organização? É estabelecer normas que possam garantir a saúde pública e manter práticas leais de comércio. Ou seja, essas normas, ademais de proporcionarem a elaboração de alimentos que não venham a trazer problemas de saúde, elas têm que ser facilitadoras quando se fala de comércio internacional entre os países. E isso aí, para que isso ocorra, é preciso que cada país membro do Códex ele estabeleça, vamos dizer, o seu ponto de contato ou o seu comitê nacional, e naquele ponto de contato ou comitê nacional, ele se valha de todos os atores envolvidos na questão da segurança dos alimentos. E aí entra de uma maneira muito forte, não somente a parte governamental, mas a parte privada também. Né? Na realidade, quando a gente toma o café da manhã, quando a gente almoça ou quando a gente janta, a gente está de uma maneira, vamos dizer assim, indireta ou direta, sendo protegido pelas normas Códex, porque aqueles alimentos fabricados nas diferentes fábricas do mundo, distribuídos pelos diferentes atacadistas do mundo, eles são elaborados com base nessas normas quando os países membros harmonizam essas normas nas suas legislações nacionais, no todo ou em parte. Então, basicamente, a função da organização é essa, ou seja, garantir saúde pública e garantir práticas leais do comércio. A organização tomou, vamos dizer assim, uma importância, passou a ter uma importância muito maior a partir da finalização da rodada de negociação multilateral Uruguai, em 1995, quando foi criada a Organização Mundial do Comércio. Por quê? Porque hoje, para qualquer litígio que você tenha entre países na área de segurança dos alimentos, o Códex é a primeira referência. E quantos são os países membros? São 188 países membros e uma organização membro que é a União Europeia. Que é um pouquinho menor do que a pertença às Nações Unidas, que são 193 membros, como a gente sabe, um pouquinho mais baixo. Agora, então, esses países... E mais de 200 observadores. Por que desculpa lhe interromper, mas por que eu remarco isso? Como a gente tem que ter um envolvimento muito grande do setor privado, da academia, dos consumidores, etc., esses observadores, eles representam justamente essas organizações, muitas vezes não governamentais, que tem palavra durante as discussões das negociações nos diferentes órgãos subsidiários e na comissão. Então é muito importante a gente contar também com essa participação. E como o senhor disse, o setor privado é extremamente importante nessa cooperação. Sem dúvida. Doutor Guilherme Costa, e quais são, na realidade, quais são os perigos e os riscos, né, que o cidadão comum corre quando essas normas não são cumpridas e como fiscalizá-las? Olha, na medida em que você utiliza essas normas, você passa a ter uma margem de garantia sobre a sanidade do produto muito grande. Essas normas elas são elaboradas com uma fundamentação científica, existem órgãos de assessoramento científicos que dão a fundamentação necessária. Por exemplo, se você quer estabelecer um limite máximo de resíduo de um defensivo agrícola, antes do Códex aprovar aquele limite máximo, por exemplo, para uma cultura como o tomate, aquilo ali tem que ser avaliado por cientistas independentes de um grupo específico, que o secretariado está localizado na Organização Mundial de Saúde em Genebra, para dizer, primeiro, se aquele defensivo agrícola ele pode ser utilizado e, se ele pode ser utilizado, qual a quantidade que ele pode ser utilizado e qual é a quantidade de resíduo que, por exemplo, uma cultura como o tomate pode ter daquele defensivo agrícola. Quando você não estabelece isso na sua legislação nacional, e você não tem uma fundamentação científica robusta para qualquer outra regra que você obedeça, você obviamente põe a sua população em risco. Os países não são obrigados a atender a todas as diretrizes estabelecidas pelo Códex, mas, de acordo com o acordo sobre a aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias da Organização Mundial do Comércio, se um país quer adotar uma medida diferente da norma de referência, ele tem que apresentar uma fundamentação científica para aquilo ali. Ou seja, um país ele pode até estabelecer uma medida mais restritiva, mas ele vai ter que dizer por que ele quer estabelecer aquilo ali e ele tem que apresentar uma fundamentação científica para aquilo. Mas o Códex não é juridicamente vinculativo? Não, ele não é juridicamente vinculativo, mas ele, por ser referência junto à Organização Mundial do Comércio, qualquer país que não o utilize se tendo uma norma para aquele tipo de disciplina que se queira estabelecer, ele tem obrigatoriamente que apresentar uma justificativa científica para aquilo ali.
Agora, faz parte de todo esse trabalho que o senhor, como o senhor nos contava, a criação de um Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. E é não uma campanha, mas uma iniciativa a qual o senhor está se dedicando. E Uhum. o senhor vem aqui a Nova York também como parte dessa proposta? Também porque, a partir do momento que nós temos um dia focado em algo tão importante para a população mundial, os países, eles, desde, vamos dizer assim, os seus níveis mais altos de decisão política até, vamos dizer, o nível mais operacional, seja governamental, seja privado, ele passa a ter uma oportunidade de dar mais valor àquilo que necessita realmente ser valorizado em função dos grandes problemas que a gente tem de saúde pública no mundo causados por toxinfecções alimentares, e é uma forma que se tem de exatamente exaltar a importância de se investir maciçamente, tanto em nível governamental quanto em nível privado, na saúde pública, ou seja, naquilo que a gente consome todos os dias. A gente não pode deixar de se alimentar, né? Então, falando de uma maneira bem prática, e isso é uma coisa que esse birô atual tá procurando sublinhar, é tentar fazer com que as normas elas sejam desmistificadas e elas cheguem de uma maneira bastante prática àqueles que vão utilizá-las e vão ser beneficiados delas. Então, todos os dias a gente está sendo, vamos dizer, protegido por elas, e para isso é preciso, por exemplo, que o setor privado que vai elaborar os alimentos possa realmente se utilizar dessas disciplinas para garantir saúde pública e práticas leais de comércio. A ONU News em Nova York está conversando com Guilherme Costa. Ele é veterinário de formação e presidente da comissão do Codex Alimentários. Trabalha no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Brasil. O senhor é o primeiro brasileiro a ocupar essa presidência. Foi eleito em 22 de julho de 2017, reeleito esse ano, não é isso? Uma Uhum. eleição anual. Primeiro brasileiro, primeiro sul-americano. Quais são as prioridades da sua agenda de trabalho nesse posto? As prioridades são focadas nas necessidades maiores, então nós estamos tentando priorizar normas que possam ser voltadas para alimentos que têm um consumo maior. Nós estamos tentando fazer com que os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos eles possam ter facilitação para participar dos diferentes órgãos subsidiários do Codex. O Codex tem vários comitês transversais, como, por exemplo, o Comitê de Higiene dos Alimentos, o Comitê de Certificação e Inspeção de Alimentos Importados e Exportados, tem Comitê de Commodities, como o Comitê, por exemplo, de Frutas Frescas e Hortaliças, etc. Então, isso exige a participação dos técnicos e, obviamente, alguns países enfrentam um desafio um pouco maior de participar desses eventos. Para isso, a gente conta com um fundo fiduciário que é gerenciado pela Organização Mundial de Saúde, com contribuições de países no sentido de facilitar a participação de países que têm mais dificuldade. Esse é um ponto que nós estamos sublinhando na nossa gestão. O outro ponto é tentar fazer com que a organização seja muito conhecida. E, obviamente, nada melhor do que essa oportunidade fantástica que você está nos dando aqui, de tentar desmistificar um pouquinho a distância que parece haver entre uma organização multilateral e a vida cotidiana da gente. Na realidade, quando se fala numa organização multilateral como o Codex Alimentários, nós tivemos, por exemplo, a semana passada a reunião da comissão, que é o órgão maior, com aproximadamente 700 delegados. Então, quando se fala nisso, o consumidor acha que aquilo está muito longe dele, e na realidade não está. Não está, né? Está na mesa dele todos Está os na dias. mesa dele todos É os dias. E verdade. o que a gente está tentando fazer, tanto eu quanto os 3 vice-presidentes, tem um vice-presidente que é de origem inglesa, do Reino Unido, uma vice-presidente do Líbano e um vice-presidente da Indonésia. Nós estamos tentando, ao máximo possível, levar essa mensagem para todos os atores que influenciam na cadeia de produção de alimentos e para os consumidores também. Tentando desmistificar e fazer com que isso seja mais conhecido por todos aqueles que interferem de uma maneira direta ou indireta na segurança dos alimentos. E também, claro, com a Agenda 2030, essa cooperação é bastante importante para o senhor. Absolutamente importante. Existem alguns, vamos dizer assim, alguns SDGs que são, para a sua implementação, o Codex pode
auxiliar de uma maneira direta, para outros de uma maneira indireta. Obviamente, a implementação plena depende de várias organizações, mas o Codex tem sim uma responsabilidade grande também na cooperação da implementação da Agenda 2030, no sentido de fazer com que ela realmente seja aplicada na prática. Dr. Guilherme Costa, muito obrigada pela sua entrevista à ONU News em português. Muito Eu obrigada. que agradeço muito a oportunidade. Obrigada.